Meu Deus, Deus vai te usar. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com você? Bem, olha para a pessoa que está linda, né? Essa pessoa linda que está do seu lado. Se precisar profetizar, já começa, irmão. Diz assim: hoje é o dia que o Senhor escolheu para ter um encontro com você. Como é que você fica quando você escuta que Deus preparou um encontro para ter com você hoje? Feliz? Yes. É especial demais saber que nós podemos ter esse encontro com o Senhor toda vez que nós nos colocamos diante da presença dEle. E esse sempre foi o desejo de Deus. O desejo de Deus após a queda do homem foi ter novamente um relacionamento com os seres humanos. Ele nos criou a sua imagem e sua semelhança para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Então, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos nas nossas casas, nós temos a oportunidade sempre de nos relacionarmos com esse Deus maravilhoso. E já que Ele marcou esse encontro comigo, com você, abra o seu coração. Eu posso contar com você pelos próximos 30 minutos para juntos a gente escutar a voz dos céus aqui essa noite. Amém? Eu quero orar com você essa noite, se você puder fechar os seus olhos. Comece a agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua história. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por esse ambiente, por essa casa. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Fala ao nosso coração mais uma vez. Derrama dos céus, Pai, as Tuas verdades. Que possamos estar imergidos na Tua presença ao ponto de não conseguir mais discernir, Pai, se o céu desceu, se nós subimos. Que o Teu Espírito tenha ampla liberdade de nos tocar e interagir conosco. Nós estamos abertos, Pai, para a Tua presença. Nós estamos abertos para o Teu fluir, ó Pai. Fala, Senhor, com o Teu povo essa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Você pode dar um grito de aleluia aí. Dê uma forte salva de palmas a Ele. Glórias a Deus. Bora. Beethoven, é você? Não? Glórias a Deus. Nós estamos muito felizes essa noite. O pastor Michel, assim, né, falou bastante do nosso sábado. E eu quero convidar você também para estar com a gente no sábado, nos cultos do Alive. Tem sido assim sábados maravilhosos na presença, um derramar de Deus poderoso. A gente tem vivido cada experiência assim que só quem tem vindo ao sábado sabe do que eu estou falando. E você é o nosso convidado especial para esse próximo sábado aqui, né? Na Mais de Cristo Biguaçu, viver esse momento maravilhoso que nós estamos mais vivos do que nunca. O Alive está aí. Amém? Êxodo capítulo de número 14, verso de número 10. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo. Tem alguém apaixonado por Bíblia? E glória, vou perguntar de novo, tem alguém apaixonado pela Bíblia aqui nesse lugar? Glórias a Deus. Abra aí comigo o Êxodo capítulo de número 14, verso de número 10. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. É uma versão que eu indico muito para quem quer ter um entendimento fácil, rápido da Bíblia, sem perder a essência do texto original, ok? Então, talvez vai estar um pouquinho diferente do que você tem aí, talvez um pouquinho diferente do que está aqui no telão, mas a compreensão ela se torna um pouco mais agradável nessa versão aqui. Capítulo 14, verso de número 10, a palavra diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo,
Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por você. Fiquem calmos. Isso aqui é maravilhoso, porque a história diz que Moisés estava vindo com a caravana dos 2 milhões de pessoas saindo do Egito. É o êxodo, é a retirada do povo do regime dos egípcios, da escravidão do Egito. Moisés está vindo e de repente ali na frente ele está na frente do Mar Vermelho. É interessante porque eu começo a olhar para a Bíblia e o Espírito começa a mostrar a minha vida, porque em determinados pontos da nossa história, nós planejamos a nossa rota de destino, nós estamos totalmente focados naquilo que nós vemos que é melhor para nós, o melhor caminho, mas ali na frente aparece um mar intransponível. Moisés está indo agora com essas 2 milhões de pessoas seguindo ele, e na frente dele tem um mar intransponível. Eu começo a me perguntar, por que Moisés vai por esse caminho? Por que Moisés escolhe o caminho do mar? E a própria Bíblia nos revela que, no capítulo 13, que Deus os direciona por esse caminho, que era o mais longo, não era o mais curto. Eles poderiam passar por entre os filisteus, mas havia guerra nos filisteus. E a palavra diz assim: para que o povo não se assuste com a guerra, não desanime da jornada e não retorne para o Egito, eu vou levar eles para o caminho diante do mar. Eles chegam então diante desse caminho do mar, mas eles não pensavam que Faraó poderia vir atrás deles. Eles não tinham a clareza do que iria acontecer. Eles tinham uma palavra de Deus que foi dada a Moisés. Moisés se apresentou com grandes sinais diante do povo, conseguiu a liberação de Faraó, e eles estão indo, seguindo. Todos os desafios que já haviam sido enfrentados lá atrás, agora se resumem a ter o caminho paralisado, porque na frente deles havia um mar intransponível. Além de ter um mar intransponível, quando eles erguem os seus olhos ao horizonte, eles começam a ver Faraó vindo com os seus cavalos de guerra, vindo furioso. Então diz que dentro deles começa a ter medo. E não era medo a uma pessoa, 2 pessoas, eram 2 milhões de pessoas com medo. E diante desse medo que estava à porta, Moisés tem uma certeza, e aqui começa a me chamar muita atenção, de como que um homem pressionado por 2 milhões de pessoas vai conseguir trazer uma resposta dessa para o povo. Qual foi a resposta? Não tenham medo. Moisés, como que eu não vou ter medo se eu estou escutando ao longe vindo os carros de Faraó? Como que eu não vou ter medo se amanhã lá na minha empresa eu vou chegar para pagar os boletos e eu não tenho dinheiro? Como que eu não vou ter medo, Moisés? Moisés, como que eu não vou ter medo se a situação está de mal a pior? Como que eu não vou temer? Os indicadores econômicos todos estão dizendo que tudo vai ficar ruim. E Moisés levanta uma voz profética em meio do caos. E é no meio do caos que Deus levanta os seus profetas. E ele diz: não tenham medo, fiquem firmes. O que o medo faz conosco? Ele nos amedronta, ele nos amolece, ele tira a firmeza que nós tínhamos. Ele está dizendo: ei, não fiquem com medo, fiquem firmes, porque nós veremos o livramento. Ei, irmão, quem não teme as circunstâncias contrárias da vida e se mantém firme em Deus, vê os livramentos do Senhor baterem às suas portas. Só sabe que virá livramento do Senhor quem já viveu um livramento do Senhor anteriormente.
Então não se submeta a circunstâncias momentâneas. Circunstâncias momentâneas. Mas se recorde dos fatos que você já viveu. Pastor, você está falando que é para eu virar um museu? Viver do passado? Não! O que eu estou dizendo para você é o que Jeremias escreve, dizendo: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A tendência do ser humano é trazer à memória aquilo que gera desgraça emocional. Ai, deu ruim lá atrás, vai dar ruim de novo, já estou vendo. Mas o que Jeremias está nos ensinando é: traga à memória aquilo que dá esperança. E o versículo continua dizendo: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã, e as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Olha, é o que Davi, quando chega diante de Golias, ele traz à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele olha para o Golias e pensa: quem que é esse incircunciso para vir contra o Senhor dos exércitos? Quem que é esse? Quem ele pensa que ele é? Olha, é o seguinte: quando eu estava lá no campo, eu matei o urso, eu matei o leão, eu peguei pelo leão pelo cabelo e tirei a ovelha da boca dele e matei ele. O mesmo Senhor que me deu livramento lá atrás também vai dar livramento hoje diante desse gigante. Ou seja, aquele que fez uma vez vai fazer de novo. Deixa eu declarar profeticamente sobre a sua vida isso aqui essa noite. Aquele que já fez uma vez vai fazer de novo. Aquele que já fez uma vez vai fazer de novo. Você pode ser profeta na vida de alguém e declarar isso: ele vai fazer de novo. Ei, ele vai fazer de novo. Se mantém firme, irmão, que ele vai fazer de novo. O problema é quando nós não identificamos o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente não identifica, quando a gente não consegue visualizar na nossa história de vida, às vezes que o Senhor nos levantou, nos tirou da beira do precipício do fracasso, do desânimo. E aí, quando a gente não consegue visualizar o que o Senhor está fazendo, a gente vive desorientado pela terra. Deus agiu poderosamente diante do faraó, trouxe livramento para mais de 2 milhões de pessoas, mas eles estavam desorientados pela terra. Eles estavam dizendo: o faraó está vindo e a gente vai morrer. O faraó está vindo, ele nos alcançou e agora é o nosso fim. Por que morrer aqui? Não era melhor ter morrido lá? Já que era para morrer, não dava para escolher onde teria que morrer. O povo está desorientado, e todo ser que anda pelo mundo peregrinando desorientado reclama. Reclama de tudo. Se chove, reclama. Se dá sol, reclama. Se ganha dinheiro, reclama. Ah, por que não foi mês passado que eu precisei mais? Agradece agora, irmão. Conseguiu fazer uma venda grande, vai lá. Mas vamos voltar à situação de Moisés. Vamos lá. Moisés está no deserto, está indo para o caminho do deserto, está diante do Mar Vermelho. 2 milhões de pessoas atrás dele por causa de uma promessa. Uma promessa de liberdade, uma promessa de viver uma terra que manava leite e mel. Imagina que terra é essa, uma terra de abundância. 2 milhões de pessoas ali. Moisés agora está ali naquela situação, com todo aquele povo empolgado, saindo empolgado. Vamos lá, conseguimos a nossa saída do Egito, vamos viver algo novo, vamos começar de forma diferente agora. Agora não vamos estar mais de novo sobre o jugo de alguém, apenas o Senhor dos senhores estará sobre nós. Nós vamos ter uma possibilidade grande agora de muitas coisas acontecerem. E na frente dele, junto com aquelas pessoas, um mar intransponível. No horizonte, Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Que realidade, né? Que situação que Moisés está.
Ele está num momento de ponto decisivo na sua jornada. E o que eu quero falar essa noite é ponto de decisão. Chega um momento na nossa caminhada que nós precisamos tomar uma decisão. E quando eu tenho esses momentos de tomada de decisão, e eu creio que você, assim também como eu, começa a pensar na vida, né? Tá, mas se eu fizer assim, o que vai acontecer? Se eu fizer colar, o que vai acontecer? Por que será que agora eu estou vivendo isso? Será que lá atrás aquilo? A gente começa a fazer um review da nossa história. Só falta entrar aquela chamada, né, como é que é o final do ano que tem? A retrospectiva da minha vida. Só falta entrar aquela chamada. E a gente começa a fazer esse retrospecto da nossa vida, porque diante de uma decisão a gente precisa avaliar os fatores. E Moisés está ali, homem como nós, está fazendo uma retrospectiva da sua vida. Ele um dia foi encontrado dentro de um cesto de junco. Filha de Faraó recolhe ele. Ele cresce dentro do palácio, aprende todas as faculdades existentes na época. Ele sabe de tudo, ele é conhecedor de muitas áreas. Ele tem uma vida boa, príncipe, né? Filho adotivo da princesa. Olha só. Ele está se vendo ali crescendo por dentro do palácio. De repente ele lembra que ele matou um egípcio, né? Porque por mais que ele estava dentro do palácio, ele sabia quem ele era. Ele era filho de uma judia. Então ele está ali. E daí ele tem que ir embora, tem que fugir, porque ele matou o cara que não podia ter matado. Ou seja, ele queria viver o propósito de forma errada. E aí quando a gente tenta viver o propósito de forma errada, a gente faz coisa errada. E aí a gente tem que se afastar do lugar do nosso chamado, porque se a gente está fazendo aquilo que é para ser feito de forma errada, Deus não tem como operar através da nossa vida. E aí ele sai, vai para o deserto, escondido, passa lá tempo com o sogro, trabalhando para o sogro. Quantos aqui já trabalharam para o sogro? Só eu, pelo amor de Deus, mais alguém comigo? Amém, glórias a Deus. Para nós que já trabalhamos, não precisa nem dizer como é uma bênção, né, irmão? Estava lá, trabalhando para o sogro. Aí ele lembra da sarça ardente no meio do deserto. Uma voz que chama ele, Moisés. Será que é assim a voz de Deus? Ele fala, Moisés. Você diz, Moisés, normal. A gente imposta. Moisés, Moisés. E ele vai até aquela sarça. Aí Deus fala, vou te usar, Moisés. Tu vai para lá, tu vai falar. Ele, não, mas eu não consigo falar. Eu não tenho fluidez no falar. Eu não consigo falar. Eu tenho limitações, Deus. Quando a gente começa a analisar, a gente tem mais potencial de trazer à tona na nossa retrospectiva as nossas faltas do que os nossos acertos. A gente potencializa mais os nossos erros do que as nossas conquistas. E aí Moisés começa, olha, eu tenho limitações. E aqui entra um ambiente perfeito para Satanás aparecer e dizer, olha, que ele é o acusador, né? Está vendo, Moisés? Saiu com 2 milhões de pessoas empolgadas do Egito, está na frente desse mar intransponível, vão morrer. A culpa é tua, sabe por quê? Lá atrás tu matou o egípcio. A culpa é tua. É o sangue que foi derramado. E Moisés está naquele ambiente e ele tem que agora tomar uma decisão. A decisão de ouvir aquilo que Deus havia falado para ele, ou ouvir aquilo que Satanás estava tentando gerar nele. Limitação, acusação. O interessante é que eu creio que talvez você também, quando nós temos que tomar uma decisão muito forte na nossa vida, a gente tenta terceirizar essa nossa decisão. A gente tenta buscar em alguém a resposta.
para dizer, se lá na frente der errado, você pode dizer, ó, fui mal aconselhado. E a gente que é pastor, né, pastor? A gente sofre muito com isso, né, pastor? Não é? Pastor, ora por mim para que eu tenha tomar uma decisão, e daí a gente ora e fala, e a pessoa faz o contrário disso. Foi o pastor que falou. A gente tenta terceirizar, mas a gente não pode terceirizar as decisões que cabem somente a nós. Assim como Moisés não podia terceirizar a decisão que caberia somente a ele. O novo, por mais improvável que poderia parecer, ele ainda era a melhor opção, porque nem que fosse para morrer afogado no meio daquele mar, era melhor do que voltar para o Egito e ser açoitado por Faraó. Por mais que poderia ser assustador aquele cenário, ser escravizado nunca mais. Resultados hoje nós carregamos, resultados que foram gerados pelo nosso passado, pelas atitudes que nós tivemos. Mas hoje é uma noite da gente iniciar novas atitudes, novos posicionamentos, pensamentos novos. Será que a gente não está com muito medo daquilo que está por vir? Você sabia que 86% das nossas preocupações no que diz ao futuro, elas não acontecem? Gente, 86% da nossa ansiedade é em vão. 86%. E aí 14% que acontece, não acontece como a gente imaginou que iria acontecer. Ou seja, por que perder tempo ansioso? Por que perder tempo tentar trazer o futuro para o presente? Calma! Não tenha pressa. Deus não tem pressa. Só tem pressa quem está atrasado. Deus nunca está atrasado, irmão. Ele tem o controle do tempo de tudo em suas mãos. Ei! Hoje é o nosso dia de tomar uma decisão, de ter uma atitude diferente, assim como Moisés teve que tomar uma decisão e uma atitude diferente. E aí no versículo 15, ele vai clamar ao Senhor, e aqui a história fica interessante, porque ele vai clamar ao Senhor no versículo 15, e ele diz assim: por que está clamando a mim? Essa é a resposta do Senhor. A gente vê o salmista dizendo assim: clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu grito de socorro. A gente vê Pedro se afogando no meio do mar: Jesus, salva-me! Jesus prontamente, pá, mão, pum, puxa ele. E agora Moisés está ali clamando ao Senhor, e o Senhor devolve a pergunta de Moisés, dizendo: Moisés, está clamando a mim por quê? Diga aos filhos de Israel que marchem. Deus não mudou a direção por causa da circunstância contrária. Deus não mudou a sua palavra porque hoje aqui na terra deu uma circunstância contrária àquilo que você imaginou que poderia acontecer. Deus não mudou, a sua mão ainda está sobre a sua vida. Aí ele vai dizer: levanta o bordão que você tem. Isso aqui é muito interessante, porque Moisés carregava aquele bordão, aquele cajado, para tudo quanto é coisa. Se você for ver, nas pragas, se não me engano, em 7 delas, foi usado diretamente o bordão que estava na mão dele. Estava quase que grudado na mão de Moisés já aquilo. E tudo inicia, a história de Moisés inicia com esse bordão no capítulo 4 de Êxodo. Quando Moisés começa a dizer: quem vão dizer que eu sou? Eu não sei falar, eu não sei me comportar, eu já me esqueci, eu estou 40 anos fora do Egito, tudo mudou lá, eu não sei como é que é mais. A tecnologia já deve ter chegado lá, o iPhone deve estar no iPhone 13, 14, 15, 20, e eu não tenho ainda, não consigo mais falar, não tem como. E o que o povo vai dizer quando eu chegar lá? Quem que é tu? Se fosse aqui, né? Ele dizia: olha, quem que tu pensa que tu és, pô? Esse moço pra cá, né?
O que eles vão falar? Aí Deus diz assim para ele: ô Moisés, o que tu tens aí na sua mão? Eu tenho um bordão, eu sou pastor, eu estou aqui com as ovelhas. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um bordão. Então já basta. Aquilo que você tem em sua mão já é o suficiente, Moisés. Aquilo que você tem aí, aquilo que Deus colocou desde o início de tudo, juntamente com você, já basta. Já é o suficiente. Mas pastor, o que Deus deu nas minhas mãos é uma pequena família. Uma pequena família. Eu vou ser bem sincero, está bem desestruturada, pastor. O que eu carrego hoje nas minhas mãos, pastor, é a ansiedade. O que eu tenho nas minhas mãos é o medo, a angústia. Quem sabe um quadro clínico de depressão. O que eu tenho hoje nas minhas mãos é aquela mesmice do cotidiano, pastor. É isso que eu tenho nas minhas mãos hoje. É isso que eu carrego comigo hoje. Eu tenho uma pequena empresa, mas é tão pequeno que eu não consegui abrir nem um microempreendedor individual lá. Tinha que ser um mini empreendedor individual. É muito pequenininha. Olha, pastor, o que eu tenho hoje nas minhas mãos é uma carteira de cliente que eu não fecho um negócio, não fecho nada. Só tenho a carteira de cliente linda, maravilhosa e nada flui. É o que eu tenho nas minhas mãos hoje. Pastor, o que eu tenho nas minhas mãos hoje é uma doença. É isso que eu carrego hoje comigo. Pastor, o que eu tenho nas minhas mãos é meu casamento quebrado. É o que eu tenho nas minhas mãos hoje. O que você carrega em suas mãos hoje já é o suficiente para Deus realizar um grande milagre. Como assim, pastor? Ele pega essa pequena família desestruturada e ele arruma. Ele pega essa dor, essa ansiedade, esse meio, essa angústia, ele livra isso da sua vida. Ele pega essa depressão, esse quadro clínico aí, depressivo, complicado, e ele vai e traz cura aos seus sentimentos, à sua alma. Ele faz com que você saia dessa mesmice e comece agora a dar passos diferentes, fazer coisas novas, gerar, criar, estabelecer algo novo na sua existência. Ele pega essa pequena empresa, que talvez você diz assim, nem fala que é empresário, você tem vergonha de dizer que é, e ele transforma numa grande empresa. O que você tem em suas mãos? Eu tenho uma carteira de cliente que não vende, pastor, pelo amor de Deus, não vende, não vendia, mas ele pode transformar e trazer os melhores negócios da sua vida na estação que talvez o mundo está dizendo que será a mais crítica financeira da história. E essa doença ele pode curar, e esse casamento ele pode restaurar. É aquilo que está em suas mãos que você não acredita mais que seria possível. Ele pode agora transformar tudo isso e usar como instrumento de libertação para a vida de outras pessoas. Ei, irmão? É isso que você tem e carrega em suas mãos, que Deus vai transformar, para que você possa apresentar para outras pessoas, dizendo assim: eu estava ruim, eu estava doente, eu estava cansado, eu me sentia um lixo, eu não me sentia mais razão pela vida, o Senhor veio e me restaurou. E hoje você que está cansado, desanimado, a tua empresa está quebrada, a minha foi erguida pelo Senhor. Se em mim foi feito, em você também pode ser feito. Todo aquele que se posiciona em Deus vive milagres. Pode ter 2 milhões de pessoas reclamando, mas se tiver uma pessoa posicionada em Deus, as 2 milhões de pessoas vão viver um milagre. Na sua casa talvez você é a única pessoa posicionada em Deus, mas através da sua vida, a sua família vai viver um milagre. Ei! O que tens em suas mãos? 5 pães e 2 peixes, diz o menino.
os discípulos que andavam com Jesus. Não eram descrentes, eram pessoas que andavam lado a lado com Jesus, dizendo: Senhor, não dá. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos, não dá, não tem como. Mas Jesus pega aquele pouco. Ele não rejeita os poucos, tá? Ele não rejeita aquilo que parece que não é nada para nós. Ele aceita. Ele pega, ele dá graças e ergue aos céus, e o milagre acontece. No que você vai hoje se posicionar de forma diferente para viver uma vida extraordinária nessa terra? Aquele que fez uma vez vai fazer de novo. Aquele que fez uma vez vai fazer de novo. Então, versículo 15 ele diz, né, levante esse bordão. Moisés estendeu as suas mãos e o bordão sobre o mar. Versículo 21. E o Senhor, por um vento forte, um vento leste forte, que soprou toda aquela noite. Nem todo milagre é no instantâneo. Nem tudo em Deus é no já. A gente é acostumado com uma internet rápida, né? Eu acho que se a gente teletransportasse os nossos adolescentes para o ano de 1999. Lembra da internet, irmãos? Aí você estava ali num chat da UOL. Pode falar UOL? Pode, não tem mais, né? E aí o pai ia lá e puxava o telefone do gancho. Aí caía. Aí você falava, perdi a conversa. Tem coisas em Deus que demandam de processo. Diz que o vento soprou a noite toda. Assim como a tristeza é um curto processo na nossa história, porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Você sabia que enquanto nós dormimos, o nosso Senhor trabalha para mudar situações que estão intransponíveis na nossa frente? Sabe que tem coisas que a gente vai estar escutando aqui e aparentemente não vai mudar nada, mas amanhã de manhã, quando você chegar lá no seu ambiente de trabalho, vai estar transformado. Soprou toda aquela noite e fez com que o mar se retirasse, tornando-se a terra seca, e as águas foram divididas. As águas foram divididas. Ei, eu sinto do Espírito isso essa noite, que Deus está soprando um vento sobre a sua vida e dividindo, abrindo caminhos no meio de mares intransponíveis da tua história, irmão. O vento do Senhor, ele vai soprar e vai tirar esses mares limitadores hoje mesmo. Nessa noite, enquanto nós repousamos, enquanto nós estamos ali dormindo, o guarda de Israel não dormita nem dorme. Ele trabalha pelos seus enquanto nós descansamos, e não somente descansamos o nosso corpo, mas principalmente quando nós descansamos a nossa alma nele, quando nós nos ancoramos nele, quando nós deixamos as nossas preocupações nele, quando nós nos colocamos nele, entregamos para ele aquilo que é intransponível para nós, o milagre acontece. Por isso, meu irmão,
levante as suas mãos em direção aí à sua casa e comece a profetizar sobre ela. Vai haver mudança. Comece a levantar a sua mão sobre a sua empresa e ela vai ter mudança. Talvez você tenha que colocar a mão sobre você mesmo, e aí Deus vai operar um milagre aí dentro de você. Porque quando nós levamos a nossa mão em adoração, em rendição a Ele, nós dizemos: Pai, uns confiam em cavalos de guerra, em seus cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós podemos estar rodeados por montes altos, montes aonde deuses pagãos são ali venerados, mas a nossa confiança não está nos montes. Eu olho para os montes, da onde pode vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Moisés então ele tem que tomar uma decisão. Ele continua firme no propósito ou ele retrocede? Essa semana eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu tinha retrocedido do último ano. Ano passado eu tinha colocado alguns, sabe, no começo do ano faz aqueles negócios, vou emagrecer. Hoje me ofereceram uma técnica para perder a barriga, mas perder para cima do cinto. Okay. E eu falei assim: eu vou fazer 3 coisas. Ano passado eu vou ir para academia, vou escrever um livro, e a terceira eu nem lembro. E aí finalizou o ano, eu não tinha ido para academia. Glória a Deus, não, eu não fui. O livro parado. E falei: eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma segunda faculdade. Aí eu comecei a pensar. Deus falou comigo nessa mensagem, irmãos, em outubro do ano passado. Deus falou isso para mim, em outubro do ano passado. Ele falou: o que você tem retrocedido nas decisões que eu tenho colocado para você ter? O que você tem retrocedido? Eu falei: tudo bem, esse ano a primeira oportunidade de pós-graduação que teve, apareceu na tela, eu cliquei, me inscrevi e estou fazendo. Glória a Deus, vamos embora. Eu falei: não, já que era para o ano passado, vai ser esse ano. Aí vamos para a academia agora, né? Pula, vamos escrever o livro primeiro. Vamos para o livro, vamos fazer um teste, vamos botar na Hotmart. Vai lá, vendeu uns 4 livros, tá bom, glória a Deus. Era só para fazer o teste mesmo, só para não dizer que não tinha feito. Aí, falei: e agora? Eu tenho que ir para a academia. Eu falei: bora, tinha as pessoas: vamos, pastor, vamos. Aí chegou, aí Deus levantou um homem: pastor, queria que o senhor orasse por mim. Ora. Eu falei: oro, orei pelo cara. O cara falou: podia fazer uma visita lá na minha empresa. Eu falei: vou. Cheguei lá, o que era? Academia, cara. Eu falei: Jesus dos crentes, pai. Amém, estou lá malhando. Viu que não está dando efeito, amém? Mas o que aconteceu? Eu falo: é só para fortificar, não precisa crescer. Eu sei que não vai crescer porque eu não tenho aquela assiduidade, né? Assiduidade. Mas eu falei: eu preciso começar a rever. Meu Deus, obrigado. O presbítero é ligado demais. Uma salva de palmas para o presbítero, amém? Meu Deus, glória a Deus. E eu falei: eu vou ter que fazer isso aqui. Então esse primeiro semestre eu já fiz as 3 coisas que eu deixei de fazer no ano passado. Por quê? Porque eu não posso ser igual àqueles que retrocedem. E nós não podemos ser aqueles que retrocedem. Jesus não retrocedeu. Ele foi até o final e se entregou. E se entregou por nós. E nós, em resposta a esse amor, nós também não retrocedemos mais. Nós precisamos avançar diante daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. Moisés então não retrocede. Moisés ergue o madeiro diante do mar. Pega isso. Moisés ergue o madeiro diante do mar. E o mar se abre.
Jesus foi erguido no madeiro e os céus se abriram. Se no tempo de Moisés, que os céus ainda estavam fechados, ele sinalizava algo na terra e acontecia, quanto mais agora que os céus estão abertos, o que não pode acontecer sobre as nossas histórias. Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e pensar nisso que você tem em suas mãos. Isso que Deus colocou aí em suas mãos, que talvez você tenha apontado. Por que, Senhor, colocou sobre minhas mãos se eu não estou conseguindo gerir? Por que está sobre as minhas mãos se eu não sou o mais capaz para assim fazer?